Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse vídeo e hoje nós vamos dar sequência aqui ao manual de estratégias. No vídeo anterior, apresentei para vocês meu indicador EduCloud e agora nós vamos dar sequência naquele operacional apresentando para vocês o indicador frequência de volume, que é um indicador que me ajuda tanto a confirmar as operações a favor do movimento quanto pegar a reversão do movimento através de divergências. Então, sem mais delongas, vamos para a tela e eu quero mostrar aqui para vocês. Bom, vocês estão lembrados aqui do indicador das nuvens, né? Apresentei ele aí para vocês no índice, junto com os MACDs, que foi o vídeo anterior ainda ao EduCloud. Fiz questão de deixar ele aqui na tela e agora quero falar aqui para vocês do frequência de volumes. Vamos inserir na tela? Vamos lá. Então, buscando por indicador, você vai digitar lá Edu Index e vai procurar pelo frequência de volume. O que vem a ser o indicador frequência de volume? Como o próprio nome já diz, ele tende a mostrar a frequência com que o volume oscila, tá? Aqui no meu Profit ele está aparecendo um pouco alto, mas você pode baixar ele um pouco, para ele não precisa ficar tão alto assim, até aparecer a linha zero aqui. Bom, esse indicador eu uso principalmente no Renko. Quando eu desenvolvi foi para mostrar a frequência com que o volume financeiro se movimentava. Então, o que é essa frequência, Edu? Bom, é a escadinha, tá certo? Porque quando a gente coloca o indicador volume financeiro tradicional, você tem as barras de forma desordenadas. E aqui, os volumes estão de forma ordenada, conforme o volume vai aumentando dentro do movimento. Por isso, de frequência. E eu usei esse indicador, e às vezes ainda uso, principalmente para buscar reversões do movimento. Reversão do movimento, perdão. Então, como assim uma reversão do movimento? Vamos lá. Olhando aqui para o indicador da nuvem. A estratégia primordial aqui da nuvem é que eu preciso ter um topo mais baixo que o anterior, sempre, para que eu possa fazer uma operação baseada na nuvem. E se eu tiver os MACDs a meu favor, aí é melhor ainda. Nesse caso, aí eu tenho esse topo mais baixo que esse, assim como eu tenho esse aqui também, que é mais baixo que esse. Tá? Então aqui, por exemplo, startou um movimento de compra, de venda, perdão, mas eu não teria feito, porque aqui eu estou vendo os volumes verde para cima, talvez não teria feito. O preço foi lá, subiu, inverteu novamente, não porque é um topo mais alto que esse, mas quando esse aqui inverteu, eu já tenho um MACD intraday quase zerado. Então ele está zerado aqui. E no MACD tendência, o volume está para baixo da linha. Então me confirma esse trade da nuvem para mim. Ok, esse trade então ele caminhou e veio até aqui embaixo. Quando está chegando próximo da nuvem, principalmente ali próximo do pivô, o pivô pode ser que o preço segure, o pivô está aqui embaixo. Então o que acontece? Aqui já está muito caro para que eu venda novamente. Então eu sempre quero vender no início do movimento, assim como comprar também no início do movimento. Agora aqui eu já estou buscando nessa região por um retorno. O que me ajuda a confirmar esse retorno é esse frequência do volume. Então o que eu busco aqui? Primeiro, eu tenho uma inversão. Primeiro eu tenho essa onda. Essa onda aqui, ela está representando essa onda aqui do volume. Quando fez uma nova inversão e caiu novamente, veja que essa onda aqui foi menor. Então, eu tenho aqui um topo mais baixo que o anterior, seguido de um volume decaindo. Né? Então, está perdendo aqui a força, o volume financeiro. Então, eu tenho um volume mais baixo que o anterior. Quando inverte o Renko aqui, eu já tenho o primeiro teste de compra. Por que eu falo teste? Porque eu vou comprar não com a minha mão toda, né, mas sabendo que talvez possa dar errado, mas eu vou fazer o teste, vou comprar um lotinho pequeno e vou colocar meu stop aqui abaixo. Se der errado e der stop, eu tento a próxima, mas eu vou ficar de olho aqui no volume. Então aqui eu tenho uma divergência
eu tenho um fundo mais baixo que o anterior, mas com volume menor. Então aqui há uma divergência. Então essa é uma confirmação deste volume aqui. Depois o preço dá uma mitigada, volta e inverte novamente aqui. Quando inverte, agora eu tenho um fundo mais alto que o fundo anterior, que é exatamente aqui onde eu estou colocando a frecha, seguido de um pequeno volume financeiro. Então, esse pequeno volume financeiro agora é uma convergência e também me confirma a continuidade dessa compra. Então, eu tenho tanto a divergência quanto a convergência. O preço dá mais uma mitigada, faz um fundo duplo e então a compra começa a subir. E aqui, nessa outra inversão, nessa próxima inversão que está aqui, onde eu estou passando o mouse, aqui eu já tenho um topo mais alto que o anterior, significa que já está revertendo a tendência nesse movimento, seguido de um fundo mais alto que o anterior, e agora eu tenho a teoria de Dow aqui a meu favor. E quando ele faz essa inversão, eu olho para o volume e eu vejo o quê? Que nesta onda o volume foi crescente. Então significa que agora pode ser que esse volume também seja crescente. E eu tenho aqui mais um movimento aqui. Então veja que essa onda chegou a subir 400 pontos aqui no índice. Parece pequeno, mas eu estou no índice 15R. É bastante coisa. Nessa onda aqui, chegou a subir 300. Se você 344. Se você pega 300 aqui com mais 400 aqui, quantos pontos são? São 700 pontos só nessas duas pernas que deu aqui. Fora essa venda que caiu aqui, que deu no total de todo o movimento 500 pontos. Né? Mas nessa primeira onda, ela chegou a dar 370 pontos. Então veja que você consegue surfar bem os movimentos aí. Então o indicador frequência de volume, ele vai me auxiliar nisso. Tá? Tanto lá no topo, vamos caçar um topo aqui para vocês entenderem a divergência no caso de topo, né? Vamos dar uma olhada aqui. Exemplo, esse topo aqui, do dia 7 de fevereiro, o preço tocou o pivô e não conseguiu passar. Esse aqui é um topo mais alto que o anterior, com o volume apoiado na média. Então, eu chamo essa estratégia de primária. Agora, olha o volume aqui, ó. Como o volume basicamente, ó, ele está zerado. Está zerado o volume, não tem volume financeiro aqui. O último volume foi aqui atrás. Aqui, ó, subiu, é um jargão meu, eu falo que subiu no vácuo. Subiu no vácuo, bateu ali, teve defesa nesse preço, e inverteu, confirmando como a primária. Tá vendo? Então, ó, foi zerado o volume. Então isso é ótimo para mim. Depois aqui faz uma convergência e o MACD começa a virar e eu tenho mais um sinal de venda aqui. O preço vai aqui, faz um topo duplo e eu tenho aqui uma secundária. Olha o morrinho do MACD abaixo da média. E olha o volume, como foi fraco da compra. Depois eu tenho mais um topo mais baixo que o anterior, já armando para romper. E ó, como o volume foi fraco da compra, e começa a entrar o volume da venda e o MACD quase cruzando. Né? Então está me mostrando que pode reverter. Então esse indicador, o frequência de volume, ele me ajuda a pegar essas confirmações. Como por exemplo aqui, ó. Veja que eu tenho um topo mais alto que o anterior, né? E aqui eu tenho uma divergência no volume, ó. Eu tenho um volume mais baixo que o anterior. Há uma divergência, um topo no preço com volume menor. Por mais que os MACDs aqui não estão me confirmando nenhum trade, eu tenho volume me confirmando aqui. Então essa é uma estratégia pelo volume, pela frequência de volume. E só faria esse trade porque bateu no pivô e não passou. Por isso que esses pivôs estão aqui. Os pivôs me mostram preços onde houve negociações importantes no dia anterior. Então eles servem para mim como alvo, também como suporte e resistência. Né? Veja que essa compra que apoiou aqui no pivô, tá certo? E eu tive um volume fraco na venda,
mas eu tive um volume muito forte na compra. Olha como o volume da venda aqui foi decaindo, mas olha que nesta onda aqui, o volume foi, ó, essa onda aqui, ó como o volume foi forte, ele rompeu esses volumes vendedores anteriores. Então eu tive uma convergência aqui, ó, um volume bem fraquinho, mas apoiou no pivô. Por ter esse pivô aqui ser um fundo mais alto que o anterior e o volume estando me confirmando, eu poderia fazer esse trade pelo volume. Os MACDs aqui não estão me confirmando, mas o volume sim. E teria sido uma compra bem sucedida. Com alvo aonde? O alvo no pivô. Sempre quando eu tenho um pivô lá, eu vou usar ele como alvo ou eu vou fazer uma parcial e tentar levar mais longe. Aqui, nesse fundo, nesse topo mais alto que esse fundo, na verdade, mais alto que esse, também é um sinal aí de compra. Também daria para comprar aqui. Mas aqui eu já tenho que começar a ficar esperto. Por quê? É uma compra que talvez não desse certo. Embora o MACD estivesse aqui, ó, convergindo a favor, e aqui também, mas é uma compra que está quase no topo. E eu não gosto de fazer compras assim de rompimentos de topos e nem vendas de rompimentos de fundo. Quem está na minha sala sabe disso. Então, eu olho para o volume, para ver o que o volume diz. E o volume está me mostrando uma escada aqui, ó, que vem decaindo, tá vendo? O volume vem diminuindo, vem perdendo força. Então aqui já está me dizendo que o volume está perdendo força. Então aqui eu posso não fazer essa compra e esperar pela reversão pegando a divergência, que é o que aconteceu depois. Então basicamente o frequência de volume ele é ótimo para isso. Olha aqui neste outro exemplo, eu tenho aqui um topo e um fundo. Olha o tamanho do volume dessa perna. O preço vai lá, faz um topo mais alto que esse topo e olha o volume como foi bem menor. Há uma divergência gigante aqui, ó, grotesca. E para o dia seguinte acontece a mesma situação. Então, para quem ainda não aprendeu isso comigo, quando você coloca o gráfico aqui de Renko no gráfico montanha, você vai ver que cada inversão do Renko, que é os martelinhos, são topos e são fundos, tá certo? Então esse aqui é um topo mais alto que esse, com um fundo mais alto que esse, tá? Então cada inversão são topos e fundos. Então o Renko ele é muito interessante para que você consiga identificar os zigue-zagues do mercado. E ó, eu vou deixar uma dica aí para vocês. Quanto maior o fractal que vocês utilizarem, menos volatilidade vai ter e menos chance de vocês errar. Mais chance de acertar vocês vão ter, né? Menos vocês vão errar, tá? Você vai descendo o fractal, pensando em stops menores, você acaba tendo muita volatilidade. O que é a volatilidade? É a velocidade com que o preço se movimenta. Quanto mais rápido, mais chance aí de vocês errarem, tá? Então o 15R tem sido um fractal muito bom para se operar, ok? Bom, para finalizar, veja aqui, ó, eu tenho um topo mais baixo que esse, abaixo da nuvem e abaixo da linha. Eu olho para o MACD tá, o volume já está abaixo da linha e no tendência também. E quando eu olho para o volume financeiro, o frequência de volume, olha a escadinha aqui, ó, convergência. O volume vem caindo. Qual o volume? O volume da compra vem caindo. Então significa que eu posso pegar essa venda de convergência, né, a favor do movimento. No dólar vai funcionar igual, tá certo? Vocês podem utilizar no dólar futuro também igual. Bom, pessoal, então esse é o indicador frequência do volume que eu queria mostrar aqui para vocês nesse vídeo. E se vocês querem ver esse treinamento completo, deixe no seu comentário aqui se você gostaria de ver esse setup no comentário inteiro, que eu vou marcar uma live para a gente aprender juntos. Fechado? Vou ficando por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.